Esse é perigo. Não, tá filmando. Faz a pergunta não. Perdeu o momento. Tem que fazer, mano. Põe isso não. Depois dá problema. Depois vai nos bastidores. Pessoal, estamos começando aqui a segunda parte da entrevista com o Valdir Pérez. Grande lenda aí, grande ídolo do time do São Paulo. Aqui com a presença do Rick Morales, do Tricolor News, o Vander Nardino, do Centro Tricolor, tá? Produção aí da Simone, ajuda do Júlio. Então, vamos continuar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o seguinte, eu acredito que o seu grande ídolo, o goleiro que ele até comentou com o nosso Gilmar, vamos colocar ele então como órgão puro e vamos fazer o seguinte, depois dele, a gente viu, eu vi vários goleiros, Zete, Tafarel, o Rogério Ceni. Qual seria o goleiro assim que você diria que seria um grande goleiro? Olha, vou dar duas respostas para você e duas respostas diferentes. O Tafarel, por ter sido campeão do mundo, por ter sido pênalti, é um stay. Né? Porque marca, conquista de Copa do Mundo, marca o goleiro e acabou. E o Rogério pela tradição aqui do São Paulo. E o Rogério quebrou uma coisa muito importante que realmente, quando a gente estava no gol, na minha época, você saía até a grande área ali, saía fora da hora, o treinador de lá xingava você. Filha boa da boa mãe, sai daí meu, vai lá pro gol, né? É uma coisa, hoje em dia ele bateu falta, que é um negócio realmente assim, fora do normal dos outros 10 lá. Né? Inimaginável, né? Correndo o risco às vezes de errar, tomar um gol aqui. E o treinador deu essa confiança para que ele fizesse 100 gols, né? Mais de 100 gols. Então, de clube também. E tem o Marcos do Palmeiras, que marcou muito, foi campeão mundial. Também foi campeão do mundo, né? Isso marca, marca muito o goleiro que realmente consegue fazer isso. Em cima dessa pergunta, o Luiz aqui, o Luiz Felipe, ele é colunista também do site Soberano, e ele pergunta aqui para você se você tem orgulho da camisa 1, após ter sido usado por você, é bem representado pelos goleiros. Até a gente comentou isso um pouquinho fora do ar, que depois do Valdir Pérez, o São Paulo teve um enxame de insetos aí de goleiro, né, a abelha, mosquito e tudo, até entrar a sequência de goleiros que o São Paulo teve. Até vendo aqui hoje o Ceni. Eu quero saber se você tem orgulho, até porque quando eu conversei com o Zete, quando a gente vê a entrevista do Ceni, eles também sempre citam você como referência. Como é isso para você, ser referência também de grandes goleiros? Olha, entenda bem, o São Paulo sempre deu muito bem com o goleiro. Né? Sempre os goleiros que vieram conseguiram aí dar uma sequência. O Zete aí foi campeão mundial, o Gilmar veio após a mim, conseguiu ficar bom tempo como titular, e depois entrou o Rogério aí que praticamente, né, o concurso também dentro do São Paulo. E é o tal negócio, a gente sente satisfação, porque normalmente eles devem ter acompanhado, eram de idade até baixa em relação a isso, e acompanharam o trabalho da gente em termos de seleção, em termos do São Paulo, e são jogadores realmente de alta qualidade. São Paulo sempre foi uma equipe que deu muito bem com o grupo. Espero que o Denis também tenha essa sequência, né, e consiga aí progredir dentro do gol do São Paulo, porque o São Paulo sempre teve, né, das camisas, King, Poi, Picasso, né, o próprio Sérgio Valentim, e outros grandes goleiros que passaram dentro do São Paulo, conquistaram espaços que são mais de agora, né? Conquistaram seu espaço, né? E o São Paulo sempre foi feliz com o goleiro. Você está olhando aqui o Morumbi da saudade? Dá saudade, sabe? Dá saudade porque eu joguei 22 anos de futebol. E joguei 11 no São Paulo. Metade aqui dedicada a São Paulo. Eu tenho o maior carinho pelo São Paulo, acompanho o São Paulo, né? Vejo as outras equipes onde eu passei, onde fui muito bem tratado, também tenho um carinho. Mas o São Paulo praticamente foi minha carreira, minha vida, 11 anos aqui dentro. Se não é o seu time de coração, é o que você tem mais carinho hoje? Não, é do coração, eu sou São Paulino, já conheço o São Paulo e a satisfação de ter jogado no São Paulo. Então 11 anos aqui não é um dia, 2 dias, sabe? É conquista, é batalha, é viagem, é concentração. Eu realmente fico muito feliz por ter passado por um grande clube como São Paulo. Legal que você falou, você fala muito do Chicão, né? E o Chicão é uma lenda para mim, eu acompanhei aquele time do seu Chicão.
O que o Chicão representou para vocês? Porque o Chicão é meio que um líderzão, né? O Chicão é meio chucrão, mas ele assim, eu até brinco que em 78, ele mandou na Bombonera contra a Argentina. Ele é um cara meio... Ele é um Lugano da época. Não, o Chicão Acho era um até Chicão. mais que o Lugano. É, Talvez mais O que Chicão o Então, conta mas- o Chicão para nós, assim, como o Chicão era olha, dentro de campo. o jogo não foi na Bombonera. Onde foi? Foi num jogo. Puta, como que era o nome da cidade? Agora eu esqueci, cara. É outra cidade, lá, deve lembrar, eu falo. Um campo menor, não era o campo do Bombonera. Pior ainda. É, pior ainda. E a Copa do Mundo, acho que essa tabela de 78 facilitou a Argentina, que jogou nos horários errados do Brasil. Mais tarde, depois do Brasil, já sabia o que tinha que fazer. O Chicão contra a Argentina foi um leão. Ele é um jogador muito viril, chegava muito junto. Não tem, por exemplo, hoje aí você vê os árbitros, cronistas esportivos, falando cortando, para tentar cortar realmente a violência dos jogos. Mas naquela época não tinha. E o Chicão realmente era um jogador que chegava muito junto, ele já era grandão, ele intimidava. E contra a Argentina, realmente ele foi superior, jogou muito bem, e o Brasil acabou empatando 0-0. No São Paulo ele tinha uma influência muito grande, porque ele veio comigo para a Ponte, nós fomos contratados juntos. Na Ponte também ele fazia esse trabalho. E aqui, ele se deu muito bem aqui no São Paulo, porque ele é um jogador que se posicionava muito bem, um jogador de defesa, um jogador que quando subia para os escanteios fazia gol de cabeça, é um jogador que realmente tinha uma posição muito bem disso. E naquela época, até contar uma história mais para vocês, naquela época tinha o Paranhos, zagueiro, e o Chicão jogava na frente. A gente entrava aí no túnel, aí começava a entrar no túnel, e aí o Paranho, o Chicão falava para ó, vizinho, que era o primeiro, ó, eu regaço daí e você costura. Meu parente também dava pau na mãe dele. Ele ajeitava, Ele preparava e o outro, E era assim, graças a Deus a gente fez bons jogos aí, teve grandes decisões aí, a importância do Chicão nisso, sabe? É bom lembrar. Vocês jogaram junto de Libertadores nesse time? Então jogamos muito, né? Seleção brasileira, Era aquela coisa mesmo de... Não, ele tinha muita força física, ele era um jogador muito forte e que impunha ali, naquele pedaço dele que ele mandava ele. É isso. O Chicão era. Aquele pedaço era dele. Acontecia muito na época de você aqui no São Paulo, ou na Ponte mesmo, de ir jogar e não ter energia elétrica no vestiário, sabotar. Tinha muitas situações naquela época? Não, mas negócio de energia em si, como teve esse jogo da Ponte, Falta de água. isso daí já era normal. Jogar na situação limitada, era normal, né? Você jogava fora, surpreendia, né? quando jogava fora, os caras cortavam a água, né? O nego soltava rojão dentro do vestiário, você está trocando, bomba, né? Dependendo, hoje, por exemplo, tem um aparato, por exemplo, o ônibus entra dentro do estádio, né? Tem todo um aparato antigamente, você ia jogar no interior, o nego fazia fila, e se você dormisse... Corredor polonês, né? Entendeu? E era assim, o jogo era, por exemplo, Libertadores, cara. Libertadores teve um jogo para São Paulo Independente lá, decisão do campeonato de 70 aniversário, era a primeira, nós perdemos a primeira Libertadores, foi nesse ano de 75. Nós ficamos da decisão do Independente, o Independente fez um gol de pênalti, e o Zé Carlos perdeu no pênalti. Pô, eu fui num jogo lá em Avejaneira, lá na Argentina, eu fui apedrejado, cara. Eu tenho foto até hoje no aeroporto de faixa, porque nós ganhamos aqui 2-1, perdemos em Buenos Aires 2-0, fomos para Santiago para a decisão, onde que perdemos lá por 1-0. E o Zé Carlos teve aquela infelicidade de empatar nos pênaltis, de perder o pênalti. Então, já era difícil, aquelas bolinhas de vidro de criança jovem, era de estilingue nas costas, cara. Eu saí com tudo marcado aqui nas costas. Hoje está uma tranquilidade para jogar Libertadores. Hoje o goleiro reclama daquela luz verde no rosto. Ele não sabe o que é sofrer. Não tem ideia do que fazer. Que era antigamente, entendeu? Então são coisas realmente assim, difícil, né? Jogar no interior aqui era complicado. Era difícil aqui no jogar também, porque tinha expressões, realmente expressões assim, né? Muitas vezes a gente está saindo do campo depois que ganha o jogo,
vidro do ônibus quebrado, com pedra, com tudo isso já aconteceu com a gente. E tem assim um jogo que te marcou? A gente falou de muitos jogos, de muitos momentos, mas qual foi assim, aquele jogo inesquecível? Você fala, aquele jogo eu arrebentei, então aquele jogo o time... Olha, entenda bem, isso muda de acordo com o campeonato. O 77 é um jogo que eu lembro. Minhas partidas de seleção, essa partida contra a Argentina, na excursão contra a Inglaterra e contra a Alemanha lá, sabe, na Alemanha a partida de volta no Maracanã, né, as decisões aqui que tivemos Paulista, 80, 81 que nós fomos campeões aqui, que tinha um time muito grande, que tinha 6 jogadores para a seleção brasileira. Entendeu? Então, para mim foi muito importante. Então, são muitos jogos, são muitas. Só aqui de São Paulo são 670, 600, mais para lá, mais para cá, não importa, mas são 670 jogos. Muitos jogos, né? É muitos jogos. Eu sou o segundo que jogou com a camisa do tricolor, né, que jogou a camisa de São Paulo. Primeiro é o Rogério, que teve aqui uma partida que ele fez a homenagem para mim, que ele passou essa marca e acabou perdendo o jogo do São Caetano de 1 a 0. Mas assim, isso é engraçado, você está falando aí de alguns jogadores com problema físico, vários jogadores com problema físico, tanto fora quanto aqui. E você fez 600 e poucos jogos. Tem algum segredo nessa história? Meu interesse é não machucar. Machucar e jogar bem, treinar e jogar bem, cara. Então, tem, assim, mas tem ser regrado, assim, você foi 11 anos no São Paulo. Tem jogador que noitada, aquela coisa, tem jogador que vai e passa do limite. Isso está claro. Qual que é a regra, se tem uma regra? Porque você ficou 600 e poucos jogos, e não é qualquer um que fica. Tem um detalhe, ele sempre foi considerado entre os melhores quando no auge, né? 70, no auge, 80. sempre no auge. Se você pegar, a gente faz a seleção de São Paulo em todos os tempos, coloca 22, você está na seleção, não tem jeito. Coloca 15, você está na seleção. Então, vamos lá, se tirar o Rogério, tá lá, como você falou, o São Paulo deu sorte, se a gente pegar todos os goleiros do São Paulo, você vai estar ante elas. Qual que é o segredo dessa história, dessa coisa toda, de ser um profissional regrado? Porque isso é correto, você é um cara regrado, mas sempre um cara de bom humor. Eu sempre falava isso, o Valdir sempre está de bom humor, o Valdir nunca está carrancudo. Como que é essa coisa? Será que esse bom humor é um segredo? Olha, entenda bem, primeiro o goleiro é uma posição totalmente diferente de toda, a responsabilidade que você tem é muito grande. E o goleiro, normalmente, a personalidade tem que ser diferente de todos os outros jogadores. E o jogador que tem que saber o limite e a capacidade dele para você trabalhar em cima disso. Com treinamento, você tem que ser regrado, você não pode estar, exige muito tempo da reação, o pensamento. E se você não dorme direito, se você abusa em termos de vida, faz falta aqui dentro. Entendeu? Então isso é uma coisa que acontece. Agora, tem que ter tranquilidade, você tem que ter, acreditar naquilo que você está fazendo. Às vezes eu vou dar uma risada, porque o que está acontecendo, entendeu? E sabia que na próxima eu já fazia uma defesa e continuava o jogo da melhor maneira possível. Mas é questão realmente da posição do goleiro ter a especialidade dele, de tempo de reação, a personalidade, você se marcar dentro no campeonato. Você vê, eu fui várias vezes campeão de São Paulo, mas muitas vezes eu fui vice-campeão. Para chegar vice-campeão, você tem que fazer uma campanha excepcional. Você tem que estar em decisões, você tem que estar... Esse é o segredo para você ter um segredo maior e continuar. Aquilo que eu disse para você, são créditos que você ganha, e se você falhar amanhã, já não vai acontecer esse negócio, infelizmente, com o Dentes acontecesse comigo, depois de ter conquistado muita coisa, ninguém ia falar nada. Passa por cima, deixa pra lá, o Valdir a gente já conhece, entendeu? Isso que o Dentes tem que marcar dentro da carreira dele, principalmente agora no início. Aproveita, a gente falou de seleção, falamos de alguns jogadores recentes, Denis, Deola, Júlio César. E eu acho que ninguém mais tem propriedade de falar isso do que você. Hoje, a gente vai entrar numa nova safra, eu acho, de goleiros na seleção. O Júlio César não é mais uma unanimidade. E eu não sei se você vê alguém chegando, ou então, seu olho clínico, algum goleiro de algum time que possa substituir, entrar na seleção. Olha, entenda bem, na Europa tem um monte de goleiro brasileiro, mas a gente acompanha um jogo ou outro, a gente não tem as informações
realmente detalhada de todos os jogos que esses goleiros estão fazendo. Então você não sabe como que eles estão, né? O Júlio realmente, num Copa do Mundo, aqueles para você, perdeu contra a Holanda e um gol realmente que deixou margem a críticas, isso daí quebra um pouco o ritmo dele. Não está bem na Inter, então nós estamos. Eu acho que a gente aqui, olha, sinceramente, eu acho que nós estamos com dificuldade com o goleiro para a Copa do Mundo 2014. O que nós temos? Nós temos o goleiro do Santos. É aquilo que eu falei, decisões, ele tem ganho. Não tem falhado. Não tem falhado. Então é um goleiro que está Jogou amadurecendo. bem, vai Libertadores. Não tem falhado, né? Então, é um goleiro que pode ser experimentado. Então, agora no início, falando muito bem do Muriel, goleiro do Internacional. Mas também está no início. Agora, se você perguntar para a gente, por exemplo, antigamente, você tinha Leão no Palmeiras, tinha eu no São Paulo, tinha o Hélio lá no Rio de Janeiro, tinha o Renato, tinha o Raul Plasma, né? tinha do Cruzeiro. Então você tinha 5, 6 goleiros de capacidade. Mas você vê hoje aqui, se você analisar aqui, São Paulo, nós vamos tirar quem? A não ser o menino do Santos. Até pouco tempo atrás nós tínhamos Rogério Ceni, Marcos, Dida, E aí, e tinha mais uns 2 Então, mas quem que não vão tirar agora? Hoje, de momento, para nesse pensar para a momento, Copa do Mundo, vão tirar quem? É difícil. Vão tirar do Rio quem? Não tem também. Não tem. Não tem. Do goleiro do Flamengo, o Felipe está mal. Um tá que te mal, dê pronto. segurança e fala assim, esse aqui falha pouco, esse aqui tem personalidade, hoje está difícil. Está difícil, você vê, está difícil. Então tem esses dois goleiros, mas o grande problema, entenda bem, discordando um pouco do mundo. Nós estamos aqui, maio, junho é a Olimpíada, não é? Isso. Junho, julho é a Olimpíada. Porra, não vi um jogo da seleção que vai para a Olimpíada, cara. Verdade. Não vimos um jogo, quer dizer, ele fez um monte de jogo aí, teve resultado Teve negativo. uma base que jogou o Mundial Sub-20 ano passado, né? Mas depois do Mundial Sub-20, que foi em agosto ou setembro, não teve mais nada. Então. Mas acho que Foi só uma acho base, né? Não foi... Mas a Olimpíada tem acho que 2 ou 3 jogadores acima de 23. E o resto tem 23. Pô, peraí, tem um monte de jogador aí, Lucas, Neymar, Até se você parar pra tem pensar- Casimiro, tem um monte de coisa abaixo. Ganso, entendeu? Você não vê um amistoso disso. O Sub-20, né, não contava com jogadores como o Ganso, que é Sub-23, que é o que vão para a Olimpíada. Então ainda vai entrar outros jogadores dentro Então, da mas você vê em 2 meses faltando para uma Olimpíada, esse time não jogou junto, cara. Olha a planificação do time para uma Olimpíada e quer ganhar uma Olimpíada. Põe lá a camisa que os caras ganham. Não é assim. Não é assim. Nós já perdemos para time da África. Tanto que aquele time que tinha Kaká, Robinho, Diego, que era um time que todo mundo via, esse time tem que ganhar, como vê hoje o time de Lucas, Ganso e Neymar, também perdeu, fracassou para o time da África, se não me engano, Nigéria, né? Então, você vê como que são as coisas, não é fácil. Agora, falando Agora tem que fazer um trabalho em cima disso. do que a gente estava falando de goleiro, de falha, você acha que a mídia não atrapalha muito também? Porque antes, às vezes o goleiro falhava, mas não tinha toda essa repercussão que tem hoje. Muitas câmeras. Hoje são 60 câmeras no jogo. Hoje entrega o goleiro. Twitter, Facebook, é um monte de coisa. Para você ter uma ideia, tem estádio na Europa, o estádio do Porto, dependendo do jogo da UEFA, eles têm 2 telões que reprisam o gol. Então se o goleiro falhar, todo mundo vê dentro do estádio mesmo que ele falhou de novo, vê o replay. Então, essa comunicação em massa também não atrapalha muito o desenvolvimento do goleiro? Atrapalha porque, por exemplo, se você ligar a televisão desses 3 jogos, do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras, dessas decisões do Paulista, passou a semana inteira os caras tomando gol. Exatamente. De vez em quando os caras passam de novo. Passa de novo, para não Não, esquecer, né? para não esquecer. Então, realmente marca muito, né? Define muito. E hoje a televisão, com câmera atrás, câmera da frente, em cima do lance, isso dá realmente Dentro do margem. gol, né? Dentro do gol. Dá margem realmente para esse tipo de situação, concordo contigo. Agora, seguindo um pouquinho mais adiante, você parou de jogar no São Paulo em 84, é isso? Saí de São Paulo em 84, fui para a América do Rio. Tá, conta um pouquinho pra gente como foi essa sequência depois de São Paulo, como é que foi? Olha, houve aqui que o Sininho foi contratado e o Sininho me comunicou que não me interessava mais no futebol
e ele veio com modificação, ele fez os... Foi a decisão do técnico, então. Foi a decisão do técnico, juntamente com a diretoria. Tudo é em conjunto. Né? E aí formaram lá o Menudo, né? O Mira, aí o time também passou um bom tempo aí, ganhando títulos daí. Daí eu fui para a América do Rio. Para mim foi ir para o Rio de Janeiro, jogava no América, time que não tinha tanta responsabilidade, jogava todos os jogos quase de sábado de tarde. Domingo eu estava na praia, tomando uma cervejinha, aí eu fiquei lá, disputei o Campeonato Carioca. Lá o Flamengo se interessou. Mas aí o Flamengo conversando comigo e tal, eu teria que ficar na reserva do Filhol. Filhol era o Filhol. O Guarani veio de cima, eu fui para o Guarani. Quer dizer, fui muito bem no Guarani, inclusive a decisão do campeonato, para quem ia na final, contra aqui, que o São Paulo foi com a Portuguesa, que o Gilmar jogou, que o São Paulo foi campeão, e nós jogamos uma semifinal, aqui nós perdemos 3-1 com o Zé Teodoro, com esses caras todos que estavam jogando, e lá em Campinas empatou 1-1. E depois do Guarani eu vim para o Corinthians. E para o Corinthians eu tive a oportunidade de jogar 2 anos, né? Também outra coisa assim um pouco inexplicável no Corinthians, porque eu terminei o ano como titular. O Carlos, inclusive, era o goleiro da seleção, ele estava na minha reserva. E o Ronaldo estava com 18, 19 anos, estava começando. E terminei o ano como titular. Aí trocaram de treinador, trouxeram o Jair Pereira. E o Jair Pereira falou que tinha 3 goleiros de alto nível e que ele ficaria só com 2. E eu não entendi por quê, porque eu terminei o ano e quem foi escolhido fui eu. E de lá eu fui para a Portuguesa. A Portuguesa foi um clube que também não foi muito legal. Aí fui para o Santa Cruz, lá em Recife. Voltei para a Ponte. E num jogo lá do Campeonato Brasileiro da Série B, fomos jogar contra o América Mineiro lá. E tomei 4 gols, peguei 4 bolas na rede, não errei a mão na bola, só pegar a bola na rede. Não teve nem que nós palmas pra dentro. Aí eu vi no ônibus aqui, acho que eu parei, aí eu não joguei mais. Foi assim que você decidiu? Você fazer um jogo. Não, ele sabe o que é. Realmente aí para fazer um jogo, um despedido, você tem que ter um retorno do público. O São Paulo você tem que procurar fazer esse tipo de coisa. Mas infelizmente não foi. Não aconteceu. Entendi. Então tá bom. Conta pra gente então um pouquinho, depois do que encerrou a carreira, como é que foi pra você começar como técnico? Então, o técnico foi um negócio assim que quando eu terminei o jogo lá da Ponte Preta, que eu cheguei lá, comuniquei que eu não ia jogar mais, o Nicanor era treinador da Ponte, me convidou para ser treinador de goleiro. Eu falei, treinador de goleiro eu também não quero, eu já fiquei debaixo do gol lá, para vou ficar mais. Aí eu vim para casa. Aí o São Bento de Sorocaba estava montando um time e eu recebi um convite lá do São Bento e fui treinador da equipe que estava na primeira divisão, no Campeonato Paulista da primeira divisão. Eu fui lá, fiz um trabalho bom no primeiro tempo, né, no primeiro turno, virei a equipe em 3º lugar. Aí o presidente achou que queria escalar e o presidente... Tchau, né? Tchau, aí o que aconteceu? Reverteu tudo, acabou caindo. Caiu, não voltou mais. Então essas coisas acontecem, né, no futebol. Depois vou para a Inter de Limeira, disputei brasileiro pela Inter de Limeira. Depois da Inter de Limeira só apareceu times que não deu muita continuidade, projeção e torneios, né, que não tinha projeção da mídia. Mas a experiência em si foi boa como treinador? Você gostou? Não, gostei, foi boa. A gente procurou assimilar e passar aquilo que a gente queria dentro da equipe, das coisas. Então, foi bem assimilado. Só que eu não tive a oportunidade real num time que, a mesma coisa do Vanderlei, pegou o Bragantino e foi campeão paulista. Não teria que acontecer uma história do crédito. Aquela história do crédito, eu vou lembrar dessa história do crédito. Você tem que ter. Senão não adianta, tem que ser campeão. Vai para todo mundo, Nelson Batista e o Vanderlei se consagraram em relação àquela decisão. Novo Horizontino anterior. Aí começaram a ir para o time grande. Se você pegar um São Paulo, um Corinthians, Palmeiras, um Santos, Vasco, Flamengo, Fluminense, e quem mais? Botafogo, você pegar Inter e Grêmio, pegar Cruzeiro e Atlético, porra,
esses times tudo tem potencial para dar um jogador de qualidade para você. Estão sempre Entendeu? Pô, sempre. você está sempre brigando para título. São E título marca candidatos. qualquer carreira de treinador, de jogador, de todo mundo. Bacana. Pessoal, então para ir encerrando a nossa entrevista aqui, só mais uma pergunta. Você depois foi trabalhar no Araçatuba? Não, o Araçatuba a gente fez um negócio de trabalho lá, mas infelizmente eu até não gostaria de tocar no assunto, porque eu também já não não estava faz parte, faço né? parte. Entendi. Então, gostaria de agradecer pela sua presença aqui. Para mim é uma honra estar conversando com o Willian, um dos maiores jogadores da história do São Paulo, um dos maiores goleiros que eu já ouvi falar na vida, já que infelizmente eu não pude acompanhar a sua carreira. Eu estou aí somente com meus 27 anos, não pude acompanhar como o Wander, como o Eu Richard. quase acompanhei. 36. Muito obrigado. Tá terminando mesmo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Willian. Muito obrigado Entrevista também. do site Soberanos. Agradecer ao Richard que esteve aí com a gente, ao Wander que participou. Eu que agradeço, obrigado. Eu agradecer também e esse pessoal que acompanha você tem o meu Twitter, né? Twitter, @Valdir_Pérez, se quiser também. Pérez com S no final. Pérez com S no final, quiser entrar, nós estamos lá. Tá, um abraço, muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado. Eu gostei mesmo de bater um papo. Tô aí, ó. A hora que quiser, tô aí. Valeu, obrigado. Se o Rick for convidado.